Quando estávamos fazendo o balanceamento por oxirredução, os dois primeiros passos dele era primeiro escrever o NOx de cada espécie, de cada elemento, e o segundo passo era verificar a variação do NOx, né? Quem oxidou e quem reduziu, né? Quem oxida é quando o NOx aumenta e quem reduz é quando o NOx diminui. Isso aí a gente já viu tranquilamente. Então, só para registrar aqui, o cromo ele saiu de 12, NOx mais 12, para mais 2, ou seja, ele reduziu, não é? Ele ganhou 10 elétrons, perfeito. Já o cloro ele saiu de menos 1 para 0, né? Ganhou um elétron, perdeu um elétron, ele oxidou, né? Ó, teve alguém que oxidou e teve alguém que reduziu. Houve um fluxo de elétrons, houve uma transferência de elétrons, né? Isso remete a gente ao conteúdo de pilhas, né? Trouxe a representação da pilha de Daniel, porque uma pilha é um dispositivo onde acontece justamente isso, uma reação de oxidação e uma reação de redução. Vai ter alguém que vai oxidar e alguém que vai reduzir, beleza? Então, no caso aqui, o que é que acontece? São dois eletrodos, né? Um de zinco, uma placa de zinco, outra placa de cobre. Eles são mergulhados, cada um. No caso do zinco, ele é mergulhado numa solução de sulfato de zinco. O de cobre, solução de sulfato de cobre. Beleza? O que é que acontece? O zinco, a placa de zinco, né? O zinco ele é metálico, o NOx mais zero. Ele vai reagir com a solução, liberando zinco 2+. Ou seja, ele está perdendo elétrons, percebe? Ele sai do NOx 0 para o NOx mais 2. Ele oxida, né? Vou colocar aqui, ó, o zinco oxida, porque ele perde elétrons, né? Aí o que é que acontece? Esses elétrons ele vai seguir o fio condutor, né? A gente podia representar que está ocorrendo fluxo de elétrons se aqui fosse uma lâmpada, por exemplo, né? Ia acender a lâmpadazinha de LED, né? Com a potência bem baixa. E aí esses elétrons vão se depositar na plaquinha de cobre. Aí o que é que acontece? A solução de cobre, de sulfato de cobre, ela tá cheia, né? De íons cobre 2+, e aí esses íons vai ser atraído, né, pela carga negativa para poder estabilizar, né? E aí o que é que acontece? Esses íons vão se depositar na placa de cobre, não é? Na placa de cobre, ou seja, ele vai sair do íon 2+ para o cobre metálico, ok? A reação que representa isso está aqui já montadinha, né? O cobre 2+ mais o elétron, mais 2 elétrons, vai formar o cobre metálico. É isso que acontece aqui. Essa aqui é a representação a semi-reação de redução, né? A gente observa que é uma redução, por quê? Aqui a gente só interpretando, tá, gente? Fazendo a leitura, porque assim, no Enem vocês vão ver que só a interpretação do texto, a interpretação desses conceitos básicos, a gente vai conseguir resolver muita coisa. Observa que o cobre ele sai do 2+ para 0, não é? Ou seja, diminuiu o NOx dele, ou seja, ele reduziu. Ok? E a outra evidência é que é uma semi-reação de redução, porque o elétron ele está sendo representado no reagente. Ok? Beleza. Aí já o zinco, bora voltar aqui para o zinco. O que é que acontece? Ele está reagindo, está perdendo elétrons, está liberando o zinco 2+, está havendo uma corrosão na placa, ela está oxidando, está diminuindo o volume. E aqui está a representação, mas é melhor a gente enxergar dessa forma. Ó. Ele sai do zinco metálico, zinco 0, NOx 0, para o zinco 2+, mais 2 elétrons, não é? Então, é isso que acontece. Sai do 0 para o NOx aumentou, aqui uma setinha.
O NOx aumentou de 0 para 2. Aumentou, se aumentou, oxidou. Ok? Belezinha. E aqui a outra evidência é quando o elétron tiver representado no produto. Significa que é uma reação de oxidação. Ok? Ó, oxidou o zinco. O zinco é o ânodo. Ok? Quem oxida é o ânodo, né? Para memorizar, ânodo começa com a vogal, oxidação começa com a vogal, vogal com vogal. E aqui, no caso, o cobre é o cátodo, a placa de cobre. Cátodo começa com a consoante e ele vai sofrer uma redução, não é? Começa com a consoante também, ok? Beleza. E por último, por fim, vem o conceito, né, de potencial de redução e potencial de oxidação. São esses valores que já vem tabelado, já vem prontinho para a gente, né? Então, o potencial ele é representado com a letra E uma bolinha, é dado em volts. Ele representa justamente a tendência, né, ou então a força, melhor dizendo, força eletromotriz ou a chance, a capacidade que uma espécie tem em reduzir. Ele coloca aqui para a gente, ó, o potencial de redução do cobre. O potencial de redução do cobre é esse aqui, ó, 0,34. E o potencial de redução do zinco é de menos 0,76. Ou seja, quem é que tem mais chance de reduzir? Quem tem um maior potencial de redução. No caso aqui, é o cobre, né? O valor dele, inclusive, é positivo, né? Tá bom? E o do zinco é negativo, ok? E para calcular a DDP, a diferença de potencial, ó, como o nome já está dizendo, diferença tá relacionado à subtração, não é? É uma continha de menos que a gente faz. A gente pega o potencial maior menos o potencial menor. E aqui foi calculado esse potencial de redução, né? Essa DDP foi calculado, pegou o maior, que é o do cobre, menos o do zinco. Tá aqui, deu 1,1 volts, ok? Tem só um outro detalhezinho que é esse conceito aqui, ó, de metais de sacrifício. Tem uma questão que ela representa muito isso, ela traz essa informação pra gente. Caiu no Enem, acho que 2015. Não vou ler a questão, só vou contextualizar vocês. Ele fala de tanques de armazenamento de gasolina, né, que sofrem ao longo do tempo processo de oxidação, ou seja, perde elétrons, né? Ele perde elétrons, ele vai ser corroído, ele vai oxidar. É o que acontece inclusive no zinco aqui, né? Ou seja, a consequência disso é que vai haver vazamento de combustível e que vai contaminar o meio ambiente, ok? Aí, para evitar isso, eles utilizam o chamado metal de sacrifício, né? Que é revestir o tanque de combustível com um metal que vai oxidar no lugar justamente do material que forma o tanque, ok? Ou seja, no caso, o tanque, nesse caso aqui, ele é feito de uma liga de ferro e carbono, né, de aço, e aí ele coloca o potencial de redução do ferro carbono, beleza? Aí, ou seja, a gente vai ter que encontrar um material para revestir esse tanque, não é? Com essa característica, com um potencial de redução menor do que o ferro, não é? Por quê? Por que isso? Para ele oxidar no lugar do ferro. É isso que vai acontecer, né? Por isso que é chamado de material, o metal de sacrifício, né? Ele vai ser colocado, vai revestir o tanque para ele oxidar, né, primeiro ao invés do tanque. E aí evita a contaminação do meio ambiente, né? Então é isso. Aí ele fornece essa tabelinha aqui para a gente
com os potenciais de redução, e aí a gente vai ver quem é que tem o menor potencial de redução, ok? Beleza? Pronto. Então, como o material é formado por ferro, então esse aqui é a nossa referência, né? Então a gente vai ver quem é que tem o menor potencial de redução, né? Quem oxida primeiro, né? Já que o do ferro é menos 0,44, tem que ser um valor que seja menor que ele, né? A gente observa que todos os outros valores são maiores, com exceção do zinco, né? Então o zinco que é a resposta correta, porque menos 0,76 é menor que 0,44. É isso.